Vou colocar alguns textos em hebraico aí para você. Vaidar Yaakov nader lemor in Yehye Elohim imadi Ushmarani baderech hazer asher anochi holech venatan lil lechem lechol uvegde lil bosh veshavti veshalom et el bet avi vehayar Adonai li leloim והאבן הזאת אשר שמת מצבה יהיה בית אלוהים וכל אשר תיתן לי עזר עזרנו לך. Shalom a todos. Bom, a pedido de um amigo que tem a sua mãe, que dá todo o seu sustento, todo o seu ganho, toda a sua aposentadoria para a igreja, achando que está dando alguma coisa para Deus, porque o pastor dela o ensinou. Não, lógico, a gente que já foi de uma denominação, nós que já participamos de cultos evangélicos, lembramos que muitas das vezes quando não ofertamos, quando não dizimamos, o pastor nos chama de ladrão por conta de um texto de Malaquias. E segundo eles também, aquele que dá dízimo cumpre a lei de Moisés, a lei de Deus. O engraçado é que a lei ela só serve quando se trata de dízimo, porque para os mesmos pastores, para os evangélicos, para os ministros, pregadores do evangelho, eles dizem que a lei foi abolida por Cristo, então nós não precisamos mais viver o jugo da lei. Mas quando se trata de dízimo, aí sim a lei. Será que é porque Jesus falou que devemos ofertar aquilo ou dizimar aquilo sem esquecer daquilo? Bom, provavelmente sim. Bom, vamos lá. Você não tem obrigação nenhuma de dar dízimos ao pastor ou à igreja ou quem quer que seja. Você não tem essa obrigação. Não é uma obrigação moral. Na época da lei, segundo a tradição judaica, segundo as narrativas da Bíblia, era uma obrigação para os judeus. Calma, não terminei ainda. Mas era para os judeus, aqueles que eram da tribo de Levi, aqueles que eram sacerdotes. Estes sim tinham o encargo, a responsabilidade de administrar aquilo que lhes era ofertado, aquilo que lhes era dizimado. Mas você pergunta assim, sim, poxa, já até entendi. Mas então por que antes da lei já existia o dízimo? Aquela questão de Jacó, quando disse a Deus: de tudo quanto me deres, certamente do dízimo te devolverei. E por que então que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque? Bom, eu vou explicar para vocês o que é dízimo. Dízimo nada mais, nada menos é do que um imposto. Qualquer rei que está na sua terra vê algo acontecendo onde há despojos, onde há espólios, ou qualquer outra coisa que acontecia na época como venda, como conquista, ele tinha o direito de receber os impostos. Como assim impostos? O que tem a ver, Jefferson? Impostos com dízimos. Vamos lá. A palavra hebraica para dízimo é masse, nada mais, nada menos do que imposto. Se for de acordo com a narrativa da Torá, da lei, o seu pastor, o seu ministro, ele não é qualificado para receber dízimos, porque ele não é sacerdote. Aí você vai me dizer naquele texto lá, né? E os fizeste reis e sacerdotes. Bom, esse texto não se aplica ao seu pastor, nem ao seu ministro, nem quem quer que seja que esteja liderando a sua igreja ou o local de reunião onde você frequenta. Não se aplica a ele. Mas ainda que se aplicasse, vamos colocar aí, dízimo, maaseh, traduzindo esta palavra como imposto, é basicamente como se você pagasse para assistir uma palestra. Você paga para assistir uma palestra, você paga para ouvir uma pregação, você paga para estar dentro de um culto, sentadinho ouvindo alguém pregar um monte de asneira. Porque a maioria não sabe, a maioria está despreparado, a maioria foi consagrado ou porque bajulou o pastor, ou porque concordou com tudo que o pastor falou, ou porque quer ser o ministro do futuro, então tem que concordar, então tem que fazer tudo aquilo que lhe agrada, mas obrigação de fato você não tem. Porém, já que você quer
continuar nesta denominação, ouvindo as pregações, as mensagens, ouvindo os louvores, os cânticos espirituais, de acordo com aquilo que você crê, aí sim você paga o indivíduo líder para continuar assistindo. Em outras palavras, ou simplificando, dízimo é nada mais nada menos o imposto que você dá para continuar assistindo as pregações desse pastor. Literalmente, tá? Literalmente, dízimo, ma'ase, significa imposto. Mais uma vez, trazendo para você a interpretação deste texto, você paga para assistir, mas você não paga para Deus. Você paga para o pastor. Você paga para o ministro pregar para você. Quando é um pastor ditador, quando é um pastor, aquele pastor ridículo, escroto mesmo, que te chama de ladrão se você não der dízimo, é assim, tá? Normalmente é assim. Aí ele aproveita da Bíblia, ele aproveita das escrituras que você acredita ser vinda de total inspiração divina, ele vai utilizar aquilo para te afetar, para te convencer, para te causar medo, porque se você não dizimar, se você não cumprir a lei de Deus que lhe obriga a dar os seus dízimos, o devorador vai destruir você, o devorador vai destruir sua casa, vai destruir seus bens, vai consumir todo o seu salário. Isso é nada mais, nada menos um conteúdo retórico para te convencer de que você deve dar o dízimo para o seu pastor. Bom, para mim, ou para uma grande maioria consciente hoje, nós entendemos que o principal personagem bíblico é aquele que vocês chamam de adversário de vossas almas, o diabo, Satanás. Como assim, Jefferson? Não é Cristo? Lógico que se não houvesse o mal, se não houvesse algo de ruim, algo de muito ruim, aquilo que fosse destruir você, destruir a sua vida, a sua família, se não houvesse um personagem destruidor, não haveria necessidade de haver um Salvador sem Satanás, segundo a narrativa, tá? Quero que você me entenda, quero que você tenha maturidade para me entender. Se não houvesse o mal, não haveria necessidade de ter o bem. Logo então, sem o diabo, Jesus não precisaria fazer nada, Deus não precisaria fazer nada. O porquê disso tudo? Nada mais, nada menos de que ter marketing para atrair de você, tirar de você o sustento do mensageiro, aquele que está lá com a responsabilidade de pregar a palavra, de zelar pela sua vida espiritual, de promover a sua salvação, de interceder por você ao Pai. Estou quase falando em línguas aqui. Enfim, você não tem obrigação nenhuma de dar dízimo ao seu pastor. Você simplesmente paga para ouvi-lo, paga para estar ali naquele culto. Ok?